Você já imaginou que ainda existam aves na Terra com habilidades tão extraordinárias que parecem saídas de um filme de ficção científica? Algumas conseguem imitar praticamente qualquer som que escutam, desde o canto de outras aves até ruídos produzidos pelo ser humano. Outras vivem na escuridão absoluta de cavernas profundas e se orientam por ecolocalização, assim como os morcegos. E há ainda espécies com uma aparência tão incomum que parecem ter vindo de outro planeta. No vídeo de hoje, vamos conhecer as 10 aves mais incríveis do planeta, cada uma com uma beleza única, habilidades surpreendentes e histórias capazes de impressionar qualquer pessoa. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e escrever nos comentários qual dessas aves você está mais curioso para conhecer. Número 1. Jassanã africana, a mestra de caminhar sobre a água. À primeira vista, essa cena parece desafiar todas as leis da natureza. No meio de um lago coberto por delicadas folhas de plantas aquáticas, uma pequena ave caminha tranquilamente como se estivesse sobre terra firme. Ela não afunda, não perde o equilíbrio e cada passo é incrivelmente preciso. Essa é a Jassanã africana, famosa por ser conhecida como a mestra de caminhar sobre a água. O segredo está em suas patas extraordinárias. Seus dedos extremamente longos e unhas finas distribuem o peso do corpo por uma área maior, permitindo que ela caminhe sobre a vegetação flutuante sem afundá-la. Graças a essa habilidade rara, a Jassanã consegue acessar áreas ricas em alimento, onde captura insetos, larvas e diversos pequenos animais que vivem sobre a superfície da água, locais inacessíveis para a maioria das outras aves. Mas o aspecto mais curioso dessa espécie está em sua vida familiar. Ao contrário da maioria das aves, é a fêmea quem é maior, mais forte e dona de um vasto território. Uma única fêmea pode acasalar com vários machos, enquanto toda a responsabilidade de construir o ninho, incubar os ovos e cuidar dos filhotes pertence aos machos. Quando surge algum perigo, o macho rapidamente esconde os filhotes sob as asas e os leva para um local seguro. Vistos de longe, apenas as pequenas patas ficam para fora, criando uma cena tão curiosa quanto encantadora. Número 2. Lyrebird, o maior imitador da natureza. Nas densas florestas úmidas da Austrália, você pode ouvir inesperadamente o clique contínuo de uma câmera fotográfica, o som de um alarme ou até mesmo o barulho de uma motosserra em funcionamento. O mais impressionante é que não existe nenhuma pessoa por perto. Todos esses sons são produzidos por uma ave do tamanho aproximado de uma galinha. Trata-se do Lyrebird, uma das aves imitadoras mais extraordinárias já registradas pela ciência. Durante décadas de pesquisas, os cientistas descobriram que essa espécie é capaz de reproduzir com impressionante perfeição o canto de dezenas de outras aves, além de inúmeros sons artificiais presentes em seu ambiente. Na época da reprodução, o macho limpa cuidadosamente uma pequena área da floresta e a transforma em seu palco particular. Em seguida, abre lentamente sua magnífica cauda em forma de leque, criando uma elegante cúpula sobre o corpo enquanto inicia uma apresentação fascinante de sons e movimentos. Quando totalmente aberta, a longa cauda curva lembra a antiga lira da Grécia, instrumento que inspirou o nome da espécie. O Lyrebird prova que alguns dos talentos mais extraordinários da natureza podem estar escondidos em criaturas que, à primeira vista, parecem completamente comuns. Número 3. Kagu, o espírito misterioso da floresta antiga. Nas florestas cobertas por névoa da ilha da Nova Caledônia, às vezes é possível avistar apenas uma sombra branca deslizando silenciosamente entre as árvores centenárias antes de desaparecer novamente. A cena faz muitos acreditarem estar diante do espírito da floresta, e não de uma ave real. Essa é a Kagu, uma das aves mais raras e misteriosas do planeta. Isolada durante milhões de anos nessa ilha do Oceano Pacífico, a espécie seguiu um caminho evolutivo completamente único. Sua plumagem cinza prateada permite que ela praticamente desapareça sob a luz suave que atravessa a floresta, enquanto sua delicada crista se ergue sempre que percebe algum perigo. Sua característica mais impressionante aparece quando abre as asas, revelando um forte contraste entre preto e branco que transforma uma ave aparentemente delicada em um adversário intimidador para qualquer predador. Curiosamente, a Kagu praticamente perdeu a capacidade de voar, já que durante milhões de anos viveu em uma ilha onde quase não existiam predadores terrestres.
Ela passa a maior parte do tempo caminhando pelo chão da floresta em busca de insetos, minhocas e pequenos invertebrados. Porém, tudo mudou com a chegada do ser humano, que introduziu cães, gatos e outros animais invasores na ilha. Hoje, cada cagu sobrevivente representa um verdadeiro tesouro da natureza, preservando uma linhagem evolutiva única construída ao longo de milhões de anos. Número 4. Guáxaro, Oilbird, o mestre da escuridão e da ecolocalização. Quando a noite cobre as florestas tropicais da América do Sul, a maioria das aves já está descansando. No entanto, no interior de cavernas profundas, onde a luz praticamente não existe, uma ave misteriosa desperta para iniciar sua jornada. Trata-se do guáxaro, Oilbird, uma das pouquíssimas aves do mundo capazes de utilizar ecolocalização, assim como os morcegos. Na escuridão absoluta, quando a visão deixa de ser útil, o guáxaro consegue voar em alta velocidade por passagens estreitas, desviando com precisão de rochas e encontrando facilmente a saída da caverna. Seu segredo está na emissão de pequenos estalos, cujos ecos retornam após atingir os objetos ao redor, permitindo que seu cérebro forme um verdadeiro mapa tridimensional do ambiente. Assim que anoitece, essas aves deixam as cavernas e percorrem dezenas de quilômetros em busca de frutos ricos em energia no alto das árvores da floresta tropical. Diferentemente da maioria das aves frugívoras, que se alimentam durante o dia, o guáxaro domina completamente a noite. Seu nome curioso surgiu porque os filhotes acumulam grandes reservas de gordura no corpo, característica que no passado fez dessa espécie alvo da caça humana. Atualmente, entre a Venezuela e o Equador, o guáxaro continua vivendo discretamente nas cavernas profundas, demonstrando que a natureza sempre encontra maneiras surpreendentes de garantir a sobrevivência de suas criaturas. Número 5. Urubu-rei, o verdadeiro monarca dos limpadores da natureza. Quando se fala em urubus, muitas pessoas imaginam aves feias que passam a vida ao redor de carcaças. No entanto, nas florestas tropicais e nas vastas savanas da América Central e da América do Sul existe uma espécie tão majestosa que faz todos os outros urubus recuarem quando ela aparece. Trata-se do urubu-rei, King Vulture. É difícil acreditar que uma ave necrófaga possa exibir uma cabeça tão colorida, com tons vibrantes de laranja, vermelho, roxo e amarelo, como se tivesse sido pintada por um artista. Sua plumagem branco-creme contrasta com as enormes asas negras, criando uma aparência elegante, imponente e digna de um verdadeiro rei. Na natureza, outros urubus costumam localizar primeiro as carcaças graças ao seu excelente olfato. Porém, quando o urubu-rei chega, todos dão espaço. Com seu corpo robusto e seu poderoso bico curvo, ele consegue rasgar facilmente a pele espessa de grandes animais, permitindo que as demais aves também tenham acesso ao alimento. Graças a esse papel essencial, o urubu-rei ajuda a limpar o ambiente e reduz o risco da propagação de doenças na natureza. Embora não seja o predador mais temido das florestas, ele merece plenamente o título de rei dos faxineiros da natureza, mantendo o equilíbrio dos ecossistemas há milhões de anos. Número 6. Kalaw rinoceronte, o gigante das florestas tropicais do Sudeste Asiático. Nas antigas florestas tropicais do Sudeste Asiático, às vezes é possível ouvir um som forte e ritmado que lembra as hélices de um helicóptero se aproximando. Ao olhar para o alto, surge uma enorme silhueta deslizando silenciosamente sobre as copas das árvores. É o Kalaw rinoceronte, Rhinoceros hornbill, um dos maiores símbolos das florestas tropicais asiáticas. Seu enorme bico amarelo alaranjado, coroado por uma estrutura em forma de chifre, lhe confere uma aparência impressionante. Muitos imaginam que esse chifre seja uma poderosa arma, mas o que realmente torna essa ave extraordinária é seu comportamento reprodutivo. Durante a época de reprodução, a fêmea entra em uma cavidade de uma árvore gigante. Em seguida, o casal sela quase toda a entrada utilizando barro, frutas amassadas e até mesmo suas próprias fezes, deixando apenas uma pequena abertura por onde o bico pode passar. Durante vários meses, a fêmea e os filhotes permanecem completamente protegidos dentro dessa verdadeira fortaleza natural. Todo esse tempo, sua sobrevivência depende exclusivamente do macho, que percorre dezenas de quilômetros diariamente em busca de frutas, insetos e outros alimentos para alimentar sua família através da estreita abertura do ninho. Essa dedicação faz do Kalaw rinoceronte um dos maiores exemplos de cooperação familiar entre as aves.
Infelizmente, o desmatamento das florestas tropicais ameaça cada vez mais sua sobrevivência. Cada indivíduo restante representa não apenas uma espécie rara, mas também uma peça fundamental para manter o equilíbrio das florestas do Sudeste Asiático. Número 7. O Hoatzin, o fóssil vivo do mundo das aves. À primeira vista, o Hoatzin parece uma mistura curiosa entre uma ave moderna, um réptil e uma criatura pré-histórica. Com sua plumagem marrom avermelhada, pescoço comprido e uma crista espetada bastante característica, ele se destaca facilmente nas florestas alagadas da bacia amazônica. Durante décadas, os cientistas discutiram sua posição na árvore evolutiva das aves, pois suas características anatômicas são tão incomuns que não se parecem com as de nenhuma outra espécie atual. A característica mais impressionante aparece logo nos primeiros dias de vida. Os filhotes nascem com duas pequenas garras em cada asa, permitindo que saltem na água para escapar de predadores e depois escalem novamente até o ninho agarrando-se aos galhos. Essa habilidade extremamente rara lembra os ancestrais alados que viveram na Terra há dezenas de milhões de anos. Mas as curiosidades do Hoatzin não terminam aí. Seu sistema digestivo é praticamente único entre as aves. Em vez de digerir os alimentos principalmente no estômago, ele fermenta folhas em um papo extremamente desenvolvido, de maneira muito semelhante ao processo digestivo dos bois e de outros animais ruminantes. Essa dieta especializada permite que viva com sucesso nos pântanos e florestas inundadas da Amazônia, onde folhas jovens estão disponíveis durante todo o ano. Até hoje, o Hoatzin continua sendo considerado um verdadeiro fóssil vivo, preservando características evolutivas que desapareceram da maioria das outras aves há milhões de anos. Número 8. Galo da rocha andino, a chama viva das florestas nebulosas dos Andes. Nas florestas nubladas que cobrem a Cordilheira dos Andes, às vezes um intenso clarão alaranjado surge repentinamente entre o verde escuro da vegetação. De longe, parece uma chama viva dançando pelas encostas das montanhas. Trata-se do galo da rocha andino, Andean Cock of the Rock, uma das aves mais coloridas e espetaculares da América do Sul. Os machos possuem uma plumagem laranja brilhante ou vermelho alaranjada, além de uma enorme crista semicircular que praticamente cobre o bico, dando à ave uma aparência única e inconfundível. Todos os anos, durante a época de reprodução, dezenas de machos se reúnem em áreas especiais chamadas lek, onde realizam apresentações diante das fêmeas que observam atentamente à distância. Eles saltam, abaixam a cabeça, abrem as asas e emitem chamados intensos em uma impressionante disputa pela atenção das parceiras. No entanto, apenas alguns dos machos mais exuberantes conseguem conquistar as fêmeas, enquanto muitos outros passam toda a temporada sem encontrar uma companheira. Mesmo assim, essa competição cria um dos espetáculos mais fascinantes do mundo das aves. Vivendo ao longo da Cordilheira dos Andes, da Venezuela até a Bolívia, essa espécie também desempenha um papel essencial na dispersão de sementes ao consumir uma grande variedade de frutos. Entre a neblina das montanhas, essas verdadeiras chamas vivas continuam colorindo as florestas geração após geração, oferecendo um dos cenários mais extraordinários da natureza. Número 9. Polpa, ou Opoi, a mensageira das antigas lendas. Há milhares de anos, a polpa, ou Opoi, faz parte das lendas e tradições de povos da Europa, do Oriente Médio e da África. Em algumas culturas, ela simboliza sabedoria, em outras, é considerada a mensageira dos reis ou até mesmo uma ligação entre o mundo dos homens e o reino dos mistérios. Basta um único olhar para reconhecer essa ave imediatamente. Sua impressionante crista alaranjada com pontas pretas se abre como uma coroa sempre que ela se sente ameaçada ou excitada. Sob a luz do sol, as listras pretas e brancas de suas asas fazem parecer que a ave saiu diretamente de antigos afrescos ou histórias lendárias. Mas por trás dessa aparência elegante existe uma estratégia de sobrevivência surpreendente. Durante o período de reprodução, a fêmea e os filhotes permanecem escondidos em cavidades de árvores ou fendas nas rochas. Quando o ninho é ameaçado, eles liberam uma secreção extremamente malcheirosa produzida por uma glândula próxima à cauda. Muitos pesquisadores afirmam que o odor lembra carne em decomposição, sendo suficiente para afastar a maioria dos predadores. Em situações extremas, os filhotes ainda podem lançar fezes contra os invasores como último recurso de defesa.
Fora da época de reprodução, porém, a polpa revela outra habilidade. Com seu longo bico levemente curvado e extremamente sensível, ela procura constantemente larvas, besouros, minhocas e outros pequenos invertebrados escondidos sob o solo. Ainda hoje, essa elegante ave continua habitando grande parte da Europa, da África e da Ásia, mostrando que beleza e instinto de sobrevivência podem caminhar perfeitamente lado a lado. Número 10. Fazão Grande Argus, uma obra-prima da evolução. Se a natureza fosse uma artista, o Grande Argus, Great Argus, certamente estaria entre suas maiores obras-primas. Nas densas florestas tropicais do Sudeste Asiático, essa magnífica ave exibe uma das plumagens mais sofisticadas e impressionantes já produzidas pela evolução. À primeira vista, ela parece relativamente discreta. No entanto, quando chega a época de reprodução, tudo muda. O macho limpa cuidadosamente uma pequena clareira na floresta, removendo folhas secas, galhos e qualquer obstáculo que possa atrapalhar sua apresentação. Quando o palco está perfeitamente preparado, ele abre lentamente suas enormes asas. Centenas de desenhos circulares aparecem formando uma ilusão impressionante, como se incontáveis olhos estivessem observando quem está à sua frente. Foi justamente essa característica que inspirou seu nome, uma referência a Argus Panoptes, o gigante da mitologia grega conhecido por possuir centenas de olhos espalhados pelo corpo. Esses olhos, na verdade, são padrões desenvolvidos ao longo de milhões de anos de evolução para atrair as fêmeas. Estudos mostram que elas preferem machos com plumagem mais simétrica, desenhos mais definidos e apresentações mais perfeitas. Por isso, o macho dedica muito tempo à manutenção de seu palco, garantindo que absolutamente nada prejudique o impacto visual de sua magnífica exibição. O Grande Argus demonstra que, na natureza, força e velocidade nem sempre são suficientes para garantir a sobrevivência. Em alguns casos, a evolução cria verdadeiras obras de arte vivas, tão complexas e belas que parecem desafiar a própria imaginação humana. Nossa jornada pelas 10 aves mais incríveis do planeta chega ao fim. Cada uma delas guarda uma história fascinante, repleta de habilidades extraordinárias, beleza impressionante e estratégias de sobrevivência moldadas ao longo de milhões de anos de evolução. Quanto mais conhecemos a natureza, mais percebemos que ela ainda esconde inúmeros mistérios esperando para serem descobertos. E para você, qual dessas aves foi a mais surpreendente? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sino das notificações para acompanhar nossas próximas aventuras pelo incrível mundo da natureza. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.